Montei uma reunião onde o Bolsonaro está ali pensando em tomar uma virada de mesa, em quem sabe tentar de alguma maneira não aceitar o resultado da eleição. Tem um ministro que vai lá e sugere isso. E ele vai e depois convida as Forças Armadas e de fato tenta colocar em prática isso. Não te parece que teve ali, portanto, uma participação do general Heleno também? Tudo... Excelências, muito se fala sobre como foi feita a disponibilização dessas provas. Como que a Polícia Federal nos apresentou? A defesa fala muito, reclama muito sobre impossibilidade. Mas vamos mostrar. Um e-mail nos foi enviado com um link de um SharePoint da Polícia Federal. Ele é desta forma, uma pasta tal qual no Windows Explorer. E dentro dessas pastas, Excelências, nós temos os arquivos, escrito laudo, número alguma coisa. Mas, doutor, qual o tamanho desses arquivos? Não há problema, nós trazemos um exemplo. 128 GB de material compactado. Todo o material constante nesses SharePoints ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados, Excelências. Descompactado pode chegar à marca de 70, 80 terabytes. Como, no curto espaço de tempo que esta defesa técnica teve, é possível de se analisar. E nesta sustentação oral irá se provar a necessidade de ter acesso à prova, não aos IPJs. E aqui, Excelências, nós temos um fato curioso, que essa defesa técnica vem desde o primeiro momento martelando a necessidade de se ter acesso à suposta agenda que o Ministério Público traz. Olha a pasta que me surge 2 dias antes do interrogatório. OP Tempus Veritatis. Curiosamente, não se sabe por quê, nem como, se aparece uma pasta com as digitalizações do que seria a Operação Tempus Veritatis. E aqui está a prova de que foi inserida no dia 8 de maio. Lembrando que o interrogatório foi dia 10. Curiosamente, ao se abrir esse link, nós temos ali uma pasta exclusiva ao general Heleno. Abrindo essa pasta, nós temos outros links, mas aqui já são PDFs. E vejam o nome dos arquivos, onde nós achamos a agenda. Olha o nome do arquivo onde está essa suposta agenda. Item 6EQ01AA75-2024. Como é possível localizar um arquivo desse, nessa montanha de documentos e nesse excesso de documentos com nomes que não se entende, não se sabe de onde vem? Com base nisso, essa defesa técnica na fase do 402 requereu nada mais que: desse modo, requer-se a Vossa Excelência seja determinada a Polícia Federal que apresente material catalogado ou minimamente com índice, que torne possível a análise desse material. Ressalta-se que a nomenclatura utilizada, ofício, e aqui eu coloco números aleatórios, pois não se sabe de onde vêm esses números, torna impossível sua análise, fazendo imprescindível a deferência da presente diligência. Não se pediu aqui mais acesso, haja visto que o acesso foi dado. Curiosamente, pastas iam surgindo após. Mas o que se queria saber é o que tem nisso aqui? O que quer dizer esse número? Quais são os ofícios? O ofício 12330 é o celular do general fulano. O ofício 12700 e tanto é o celular do Beltrano. Não se tem como saber. Então, o que foi pedido na fase do 402 foi minimamente uma explicação, um índice, um sumário que assim o seja, mas nos foi negado sob o pretexto de que seria meramente protelatório. O segundo ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, Excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, Excelência, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, Excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha.
Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de Ferrajoli a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que esse é o ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. E com essa reflexão, excelências, eu venho para o último ponto dessa questão, que é a violação do artigo 5º da Constituição, inciso 53. 43, desculpa. Em que diz o seguinte: o réu, quando do seu interrogatório, apontou o direito do uso parcial ao direito ao silêncio, no qual ele só iria responder às perguntas da sua defesa. Como vossas excelências sabem muito mais do que eu, a Constituição veda o uso do silêncio em prejuízo do réu. E eu indago a vossas excelências, qual a função da consignação das perguntas por parte do juiz instrutor? E aqui mais curioso, o Ministério Público não quis consignar perguntas. Quem quis consignar perguntas foi o juiz. Não houve nem iniciativa do parquê a consignação de perguntas, que seria até um pouco compreensível, ao meu ver. Então eu vos indago, quando se questiona, não vou consignar as perguntas, se o réu não responde alguma pergunta, não prevalece o indúbio pro réu? Então qual a função da consignação das perguntas, se não o constrangimento do interrogando? Ao se colocar as suas perguntas, se o interrogando não responde alguma pergunta, não estaria ele coagido a responder de certa forma? Então, para esta defesa técnica, fica muito evidente e fica claro a questão da nulidade pela violação do sistema acusatório e do direito ao silêncio. Excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, presidente da Egrégia Primeira Turma do Colégio do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros e ministra, membros da mesma, doutor representante do Ministério Público Federal, agradeço a atenção de vossas excelências e dou continuidade à fala do meu colega, do meu antecessor, doutor Celso Sanches Villard. Inicialmente, gostaria de observar as questões relacionadas diretamente à imputatio delicti, que são o baricentro dessa acusação. De fato, a acusação gravita em torno da imputação do crime de golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ambos esses delitos, excelências, eles têm, na sua configuração, na sua elaboração, no seu enunciado do tipo penal, um traço comum, que é a forma vinculada. Ambos exigem que a conduta seja desenvolvida só e somente mediante atos de violência ou grave ameaça. Essa exigência, ela representa, na essência, uma garantia ao próprio cidadão, especialmente em crimes de conteúdo político, como no caso vertente. E isso por quê? Vejam vossas excelências, temos ali o crime de golpe de Estado. Tentar depor, mediante violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Se nós subtraíssemos essa oração explicativa, onde é colocada a violência ou grave ameaça como conduta pré-estabelecida, teríamos um tipo penal redigido da seguinte forma: tentar depor o governo legitimamente constituído. Ou seja, teríamos um tipo penal extremamente aberto e com uma perigosa amplitude, notadamente em delitos políticos. Nós sabemos que em situações como essas, em que o tipo penal não obedece ao princípio da certeza, corolário do princípio maior, que é o princípio da legalidade, ficamos sujeitos a, em momentos de instabilidade política, vermos um tipo penal transformado em arma. Imagine, excelência, se tivéssemos o tipo penal desconsiderando essa forma vinculada, estaríamos sujeitos a processar e condenar indivíduos que fossem se manifestar pelo pedido de impeachment de presidentes da República, como aconteceu no passado. O Código Penal soviético, é conhecida essa história na doutrina de direito penal, previa um tipo penal exatamente desta forma, atentar contra o Estado soviético. E é conhecida a história, Jimenez de Assua conta, do indivíduo que foi processado e condenado sob essa acusação, simplesmente por urinar na parede do Kremlin. É extremamente perigoso que desvinculemos, e o que a denúncia hoje tenta fazer é desvincular a forma
vinculada que o delito estabeleceu como garantia ao cidadão. Ora, aonde está? Por mais que nós tenhamos aqui uma denúncia exaustiva, estendida, que vem, que utiliza e emprega adjetivos fortes, e foi o que se fez, não é possível tergiversar e acreditar que, em algum momento, há um elemento que aponte ao ex-presidente Jair Bolsonaro um ato violento ou um ato de grave ameaça, atendendo, assim, à exigência do tipo penal. Uma live realizada em 2021 é um ato violento ou uma grave ameaça? O protocolo de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral é um ato de violência ou grave ameaça? Uma reunião com comandantes de forças, onde se discutiram mecanismos constitucionais, é um ato de violência ou grave ameaça? Evidentemente que não, excelências. O que a denúncia pretende, o que a acusação pretende, é emprestar uma expansão ao tipo penal que o legislador não deu. É alcançar fatos que o princípio da legalidade e da reserva legal não alcançaram. O que se está aqui, e aqui a minha fala tangencia a do Dr. Celso Villard, é pretender dar-se tipicidade, punir-se meros atos preparatórios. E em se tratando de crimes de empreendimento, onde temos a punibilidade do início de execução equiparada ao delito consumado, nós estaríamos, em última análise, punindo a tentativa da tentativa. Repito, os atos preparatórios só poderiam ser puníveis se o legislador expressamente assim o fizesse. E nós encontramos na nossa legislação essa técnica. Nos crimes de terrorismo, está lá a previsão. Criminalizaram-se os atos preparatórios aos crimes de terrorismo. Isto não aconteceu nos crimes contra o Estado Democrático de Direito. De sorte que emprestar-se uma expansão que, em momento algum, o legislador concordou, é violar um princípio maior do direito penal, que é o princípio da reserva legal. De fato, me parece que o epicentro dos defeitos dessa acusação descansam efetivamente na questão da conduta que é imputada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, numa distorção da forma com que é interpretado o tipo penal. Indo adiante aqui, se não considerarmos que esses fatos, nesse iter criminis estendido, são atípicos ou meramente atos preparatórios, se superarmos esta interpretação, esta linha de interpretação, é necessário ainda analisar-se a questão sob o ponto de vista do Instituto do artigo 15 do Código Penal. E observo que essa é uma consideração de caráter estritamente subsidiário para que não se diga que o ex-presidente pretendeu cometer algum crime e simplesmente retornou. Não, é uma constatação subsidiária e de cariz objetivo. Vejam, Vossas Excelências, se a denúncia sustenta que o início de execução dos crimes apontados se deu por ocasião da reunião do presidente Bolsonaro no final de dezembro com os comandantes de força, não ministros, com os comandantes de força... Então, me perdoe, final de dezembro, qual reunião é essa? As reuniões final de 2022. Ah, tá. Novembro, dezembro de 2022. O senhor fala da mesma do Dr. Celso, então. Exatamente. Obrigado. Onde teria se discutido a questão das minutas. A do dia 7, no caso. Isso. Ok, obrigado. Se o início de execução se dá neste momento, é evidente, excelências, que passa-se a considerar, é mister considerar, por que efetivamente não se foi adiante nisso. Ora, é evidente que, à luz do artigo 15 do Código Penal, quem desiste voluntariamente do início da execução do delito responderá apenas pelos atos já praticados. Está efetivamente, pela análise dos fatos posteriores a tal reunião, evidenciado que o ex-presidente, além de não pretender dar golpe de Estado, não teve nenhum intuito em ir adiante com o projeto criminoso apontado na denúncia. E por que isso? A análise dos fatos posteriores indica. Vejam, Vossas Excelências. Bem, falava-se em tais reuniões se discutia estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio são atos protocolares previstos na Constituição. E, em momento algum, o ex-presidente deu início aos protocolos, e protocolos extremamente rígidos para instalação, para a convocação de um estado de defesa e estado de sítio. Ele deveria, preliminarmente, convocar o Conselho da República, composto por mais de 20 membros, muitos deles ministros de Estado, convocar o Conselho de Defesa, composto por 9 membros, também muitos ministros de Estado, e, após isso, submeter o decreto, seja de estado de sítio ou de defesa, à aprovação do Congresso Nacional. Eu insisto em dizer, e acho fundamental que tantos quantos escutem essa sustentação oral, percebam que um estado de defesa e um estado de sítio são dos atos mais colegiados da nossa legislação. Eles não são, como se pode pensar, um ato de força unilateral do presidente da República. Pela gravidade deles, é exigido esse alto grau de colegialidade. E é indiscutível que o ex-presidente, em momento algum, deu início aos protocolos para a convocação dessas medidas excepcionais. Ora,
Se não, e também, para além disso, não se tem um elemento que ateste que ele estava na iminência ou que pretendia fazê-lo. Não se tem um rascunho, não se tem um mínimo de identificação de que se pudesse, que se pretendesse adiante com isso. Ora, em segundo lugar, a denúncia disse, não foi adiante porque o comandante do Exército e o comandante da Marinha não pretendiam, não aderiram a esse intento. Isso não seria um óbice ao presidente. Aliás, se fosse, não seria um óbice em primeiro lugar, porque Estado de Defesa e Estado de Sítio não são atos militares, são atos do Congresso. Mas se ainda se pensasse que isso seria um óbice, ele seria evidentemente facilmente superado. E superado de que maneira? É uma prerrogativa legal do presidente da República a nomeação e também a substituição dos comandantes militares. Está lá disposto expressamente, artigo 4º da Lei Complementar 97 de 1999. O que se quer dizer com isso? Bem, se o ex-presidente pretendia, de fato, decretar um estado de sítio ou de defesa e houve a reticência dos comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, bem, ele não esgotou os meios para levar adiante, então, o seu intento original, porque bastava-lhe, mediante um simples despacho, substituir estes comandantes reticentes por nomes que previamente fossem aderentes a esse projeto. Não há, portanto, então, como sustentar que o referido projeto, ainda que imaginativo, não tenha ido adiante por fator alheio à vontade do ex-presidente. Ele teria mecanismos para, de fato, conduzir esse suposto projeto e não o fez. Em terceiro lugar, é importante também verificarmos, e parte disso o Dr. Celso Vilar já mencionou, que os atos posteriores do presidente foram totalmente voltados a desestimular seus apoiadores e seus eleitores a qualquer forma de não reconhecimento da vitória eleitoral do presidente Lula. Fez a passagem do comando, fez a transição da presidência de forma pacífica, inclusive nomeando os comandantes militares indicados pelo atual governo. Na sua live, no dia 30 de dezembro, e nós na defesa insistimos muito, porque ela é bastante sintomática de que não havia esse espírito, o presidente foi enfático aos seus eleitores. Vamos respeitar as leis e as constituições. Bem, excelência, chegando aos minutos finais da minha fala, é fundamental dizer-se que essa Suprema Corte hoje não lida com um caso trivial, com um caso comum, e que, no máximo, se tornará jurisprudência de destaque dessa Corte. Não. Nós estamos diante de um caso que, como todos os outros, porém mais do que qualquer um, exigirá a credibilidade da decisão dessa Corte. E essa credibilidade terá de ser exteriorizada pelo respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao princípio do juiz natural, à imparcialidade objetiva e, principalmente, em uma decisão calcada em provas contundentes, em provas evidentes, e não simplesmente em narrativas ou suposições. De outra forma, se prescindir desse mecanismo, teremos aqui um julgamento que será inacabado, porque ele estará sempre submetido ao Tribunal do Povo, ao irrequieto Tribunal do Povo, e que certamente não poupará palavras em dizer, não, o que se está julgando aqui é um movimento político e não simplesmente uma liderança. Nós não podemos, em hipótese alguma, excelências, permitir que entendam que a esta Corte ou este juízo terá faltado a atenção à gravidade desse caso e a falta de elementos que possam imputar ao presidente Jair Bolsonaro os delitos que lhe são direcionados na denúncia. Senhores ministros, não permitamos, em hipótese alguma, criarmos, neste processo, uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, curiosamente acusado de crime contra a pátria, curiosamente condenado com base num rascunho de documento apócrifo, curiosamente teve seu exercício de defesa constrangido em determinada altura e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente. Senhores ministros, a absolvição do presidente Bolsonaro é imperiosa para que não tenhamos a nossa versão do caso Dreyfus. Muito obrigado. Estou aqui com o Milanês, o advogado do Paulo Sérgio. Não. Augusto Heleno. Augusto Heleno. Pois é, corrigindo aqui ao vivo. Confundi os dois generais. Mas tá vendo? Mas qual tá mais enrascado? Eu não tenho problema, eu tô aqui para corrigir os Paulo, erros. Eu acho que o seu tá mais enrascado, né? Não. Porque o seu tem história dele também, fazer parte de reuniões onde se arquitetou o golpe e, querendo ou não, o general Heleno, ele era o braço direito do Bolsonaro. Ele tá querendo agora se descompatibilizar do Bolsonaro. Dizer, eu não tava tão perto assim, fiquei 2 anos ali, um pouquinho na retaguarda do Bolsonaro. Vai funcionar? O senhor acha que Qual vai reunião? convencer? Eu não sei que reunião você está falando, porque a única reunião que o Ministério Público traz é a reunião ministerial. Quando o senhor fala ele de falou em virada de reuniões,
Eu falei reunião. E ele falou em virada de mesa naquela reunião. Como é que você consegue agora... Foi exatamente o que a gente colocou. Quando você está numa reunião ministerial, ela não, em tese, não seria transmitida. É uma reunião interna. Você não segura seus termos. Você usa termos mais assertivos, termos mais firmes, uma linguagem até um pouco mais ácida. Agora, quando se fala publicamente, normalmente se segura um pouco no linguajar, se usa outros termos. Mas em nenhum momento foi proposto algo inconstitucional, algo não republicano. Virar a mesa antes da eleição não parece não republicano? Vai virar o jogo, virar a mesa. Virar a mesa. Olha, por favor. A gente entendeu muito bem. O que o senhor acha que ele quis dizer com virar a mesa? Então? Virar o jogo, exatamente. Virar o jogo, é ganhar a eleição. No sentido de quem é que ganhar a eleição, exatamente. Se a gente quiser, a gente tem que fazer antes da eleição, virar a eleição. Não faz sentido. Mas claro que faz. Não faz nenhum sentido. Como é que a gente vai ganhar uma eleição depois da eleição? Não, o que ele está dizendo ali é que tem que tomar uma atitude antes da eleição, virar a mesa antes da eleição. Perfeito, nós temos que ganhar antes. É isso que o senhor quer convencer. O senhor acha que vai convencer os juízes. Mas tudo bem, vamos partir do seu pressuposto. Parte do seu pressuposto. Então tá bom, ele pode ter falado alguma coisa nesse sentido. O que ele fez? O senhor pode virar aqui pra mim e falar assim: eu quero matar alguém. Eu vou falar, tá, o que você fez por isso? Tem uma reunião onde o Bolsonaro tá ali pensando em tomar uma virada de mesa, em quem sabe tentar de alguma maneira não aceitar o resultado da eleição. Tem um ministro que vai lá e sugere isso. E ele vai e depois convida as Forças Armadas e de fato tenta colocar em prática isso. Não te parece que teve ali, portanto, uma participação do general Heleno também? Tudo isso que você falou, ele não participou. Ele participou da reunião. Perfeito, ele falou onde eles estavam ali decidindo se iam virar a mesa antes da eleição. Não, ali aquela reunião, o tema da reunião foi urnas eletrônicas. Claro. Não vamos fugir aqui. A urna eletrônica era justificativa para virar a mesa. Não, a questão da urna eletrônica que foi trabalhada é se ela tinha validade ou não, se estava certo ou não. Tanto que o próprio Ministério da Defesa, à época, tinha uma investigação que estava fazendo um relatório para ver se era a confiabilidade das urnas ou não. Então ainda não tinha saído isso, mas em nenhum momento ele tomou alguma ação, agiu ou fez algo no sentido de golpe de Estado, intervenção ou ruptura institucional. Isso é claro. Isso é claro, né? Está provado. Como é claro para quem assistiu aquela reunião que o general Heleno, quando fala em virar a mesa, ele está querendo dizer em não aceitar o resultado da eleição. Isso é o mínimo que a gente consegue entender e interpretar daqui. Mas tudo bem, se o senhor quer interpretar assim, beleza. Agora me fale, quais provas tem que ele fez alguma coisa? Bom, ele está gravado falando para virar a mesa. Tudo bem, mas o senhor acha que isso não é o bastante? Ele participa de uma reunião onde o Bolsonaro está decidindo se vai virar a mesa, se vai tentar dar um golpe, e ele ir lá e incitar o Bolsonaro a fazer isso. Uma pessoa falar alguma coisa, não é que não é nada. Isso é um ponto, mas isso não é o suficiente. Sentar na entrevista, acho que o ponto mais forte da acusação tem sido a agenda do Heleno, onde ele anotou um rascunho de como deveriam ser questionadas as urnas, como deveria ser colocado em dúvida o processo eleitoral. E o senhor hoje veio desmontar a apresentação dessa agenda, dizendo que foram pegas páginas com 100 páginas de distância uma da outra para juntar como se fosse uma narrativa só. O senhor acha que conseguiu desmontar a maneira como essa agenda foi apresentada? Sim, porque veja, você colocou vários pontos que não estão na agenda, por exemplo. O que tem na agenda, os 2 pontos principais da acusação é aqueles 4 pontos de reunião estratégica, que nós provamos que não tem nada a ver com golpe, que são questões políticas, e o outro ponto que se trata do acionamento da AGU junto com o Ministério da Justiça lá para não cumprir, teoricamente, ordens judiciais. E que nós trouxemos que decisões judiciais não são monumentos inquestionáveis. Decisões judiciais são passíveis de crítica, decisões judiciais são passíveis de serem ilegais. E nós trouxemos um caso que teve grande alarde, que foi o não cumprimento pela Polícia Federal do alvará de soltura expedido pelo Tribunal TRF4 quando o presidente Lula estava preso. Então, assim, não é impossível e não é ilegal se não cumprir decisões judiciais manifestamente ilegais, porque a Polícia Federal, no caso do presidente Lula, não cumpriu. Suscitou dúvida ao ministro de primeiro grau, que suscitou a dúvida para o relator natural da causa no TRF, que alterou a decisão. Então, pera lá, se questionar a decisão virou crime? Se pensar em formas de é legal ou não o que estão fazendo é crime? Pelo contrário, claro que não. Isso, na verdade, só demonstra o quão correto e o quão constitucional é tudo que estava sendo discutido pelo general. Nessa caderneta dele, que diga-se e frisa-se. Não existe prova de compartilhamento, não existe prova de que esteve com alguém, e nós trouxemos testemunhas e documentos que comprovam isso. E eu trago de novo, a PGR não trouxe nada. Eles ficam igual esse entrevistador aqui, batendo em cima, reunião, fala, porque não conseguem trazer nada. Eles batem nos mesmos pontos, mas a agenda foi provado primeiro que não é agenda. E aí a agenda, se você não tiver apresentado, quem sabe ele consegue se livrar, porque se apresentou, parece que ele já está confabulando um golpe. Porque ele tem uma agenda golpista, ele participa de uma reunião de fala de virada de mesa. Não é golpista. Essa é a interpretação. Se você conseguir me provar onde está escrito agenda golpista, eu rasgo meu diploma. É só ler, interpretar o que ele está dizendo ali. Interpretar o quê? A gente trouxe os 4 pontos.
A Polícia Federal, curiosamente, elidiu 13 pontos daquela real estratégica, que fala de eleitorado, que fala de mudança de Congresso, que fala de eleitores. Quem vai dar golpe? Urnas eletrônicas, fala de não confiar. Não, fala que é válido continuar a criticar as urnas. E não pode? Então agora é proibido criticar a urna eletrônica? Claro que é válido criticar a urna eletrônica. É válido se você não estiver espalhando uma série de fake news sobre a urna eletrônica, que foi exatamente o que fez todo o grupo do Bolsonaro. Exato, mas que grupo? O general Heleno não fez parte de nada disso. Então se teve golpe foi dos outros. Exatamente. Tá bom. Se teve Golpe algo... teve, mas talvez tire o general Heleno. O general Heleno... Se teve algo, tá no meio, mas se não teve... foi com o general Heleno. Isso está mais do que provado. Vamos Para ver, nós né? não teve. Para o senhor, né? Agora, para o juiz, eu acho que vai ser o contrário. Esperaremos a sentença. Qual que é a sensação do senhor depois de hoje? Nós vamos pela absolvição. Eu tô crente na absolvição do general Heleno. Qualquer coisa diferente disso vai ser uma tremenda injustiça. Dos 5 crimes. Sim, com certeza. Não, aqui eu acho difícil, se for para condenar, não tem como condenar. Como é que você vai vou condenar por organização criminosa? Que a organização criminosa fez o quê? Tudo. Então, é difícil você... Eu não consigo vislumbrar. Organização criminosa da qual eu saí no meio do caminho, né? Mas se ele nunca fez parte, ele não precisa sair. Tá tranquilo. É uma coisa ou outra. Nós comprovamos que ele não falou. Muito obrigada. Gente, obrigado. Obrigado, Bom dia, tirei até muito mais. seu tempo. Imagina. Obrigado. Isso, imagina. Até logo.